A passagem de hoje é sobre o famoso Sermão do Monte. Primeiro, faremos a leitura completa do texto bíblico, depois os comentários explicativos e, por fim, uma breve reflexão. Se quiser pular direto para alguma parte, é só usar os marcadores de tempo na descrição. E se quiser acompanhar aí com a sua Bíblia a primeira parte, estou usando a versão Nova Almeida Atualizada, ou NAA. Antes de começar, vamos orar. Pai, abençoe este momento para que, como uma semente, a sua palavra caia em boa terra, sendo plantada no coração de quem a ouve e que gere bons frutos em sua vida. Abençoe também que tudo aquilo que for comentado e refletido após a leitura do texto bíblico esteja em concordância com a sua palavra. Em nome do Senhor Jesus, amém. Vamos lá. Mateus, capítulo 5. Leitura do texto. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, os insultarem e os perseguirem, e, mentindo, disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar adequado onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês, que está nos céus. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que, se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate, e ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, e então volte e faça a sua oferta. Entre em acordo sem demora com seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão. Em verdade lhe digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo: todo o que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a, jogue-a fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Também foi dito: aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos: não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo:
Não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só fio fique branco ou preto. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, não volte as costas ao que quer lhe pedir emprestado. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Porque ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês, que está no céu. Amém. Concluída a leitura do texto, vamos aos comentários. A partir deste capítulo falaremos sobre o Sermão do Monte, que seguirá até o capítulo 7. John Wesley diz que no Sermão do Monte, Jesus nos deu uma perspectiva completa da verdadeira religião. Descreveu em linhas gerais a natureza da santidade, sem a qual nenhum homem pode ver Deus. Contudo, devemos observar que sozinhos não conseguimos alcançar tal padrão ético-moral, a não ser pela graça de Deus. Daí a importância do Espírito Santo nos convencer do pecado e de nos mantermos ligados à videira, que é Jesus Cristo. Assim buscaremos andar diariamente no caminho e na vontade de Deus. Jesus começa o Sermão do Monte falando do bem-aventurado, Macários em grego. Ele já começa trazendo esperança para aqueles que de algum modo passam por aflições nessa vida, mesmo obedecendo seus mandamentos e seguindo seus princípios. Assim, os que choram serão consolados. Os que têm fome e sede de justiça serão saciados. Não significa que se deve buscar viver uma vida de penitência constante. Muito pelo contrário, Cristo é o maior motivo de alegria para as nossas vidas. No entanto, o caminho nem sempre é como um passeio no parque. E como o próprio Jesus afirmou, no mundo teremos aflições, mas tenham bom ânimo, ele disse. Se esforce para manter o bom ânimo, pois se hoje você, por algum motivo, está sendo misericordioso com alguém, ainda que nenhuma pessoa reconheça isso, você certamente alcançará a misericórdia de Deus. Portanto, coloque sua confiança naquele que está dizendo que você é Macários, bem-aventurado. Se por acaso hoje você é conhecido como pacificador aí em seu meio, e não como aquele que promove a discórdia ou confusão, então você será chamado de filho de Deus, segundo o texto. Por isso, tenha bom ânimo. Carson, em um de seus livros, cita a seguinte frase de Plummer: retornar bem com mal é diabólico. Retornar bem com bem é humano. Retornar mal com bem é divino. Devemos buscar agradar a Deus e seguir o exemplo dado por Jesus, e responder o mal com o bem. Voltando ao texto, Mateus ressalta que o reino de Deus é dos pobres em espírito, e ele espiritualiza, mostrando que não se trata da condição social. Aqui é uma expressão para mostrar a insuficiência de cada um de nós para praticarmos qualquer ação digna de salvação ou mesmo de mérito diante de Deus. Portanto, sempre teremos total dependência de Deus. E para isso precisamos reconhecer a nossa limitação, de modo que nada poderemos fazer de digno a não ser através de Jesus Cristo. Após as bem-aventuranças, Jesus fala que seus discípulos são sal e luz da terra. Hoje, graças aos sistemas de refrigeração, podemos conservar os nossos alimentos. Certamente, ao comprar uma carne, é na geladeira ou no freezer que você coloca para que não estrague. Contudo, no passado não havia este recurso. E o método de conservação era o sal, pois ele ajudava na conservação do alimento. Assim, logo após Jesus explicar aos seus discípulos sobre o padrão do reino de Deus, da não conformidade com o mundo, acrescenta que os discípulos devem ser sal para o mundo, de modo a buscar retardar a deterioração do mundo, provocada pela corrupção do pecado, assim como o sal faz com a carne. Além disso, o discípulo também deve ser luz, ou seja, fazer com que toda a boa obra e frutos que são produzidos por meio de uma vida ligada a Jesus, têm que ser expostos como luz ao mundo. Aqui,
há uma oportunidade de demonstrar a fé e a obra, para que Deus que está no céu seja louvado e glorificado por meio do discípulo de Cristo. E como diz Bonhoeffer, uma comunidade de Jesus que tenta se esconder, deixou de o seguir. Portanto, ainda que haja perseguição, e elas historicamente surgem mesmo, o Evangelho deve continuar a ser pregado por meio de palavras e de ações. E lembre-se de que Jesus nos garantiu: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Seguindo o texto, quando Jesus diz no verso 17, não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. É bem provável que esteja dizendo que ele cumpre a lei e os profetas, ou seja, que as escrituras em todo o Antigo Testamento apontavam para ele. Não significa que o Antigo Testamento deixe de ter importância, longe disso, até porque o Novo e o Antigo compõem o cânon bíblico, que é o conjunto de livros considerados como inspirados por Deus. Mas sim, significa que até João Batista havia uma forma de relacionamento e de aliança entre a humanidade e Deus, mas Jesus veio para que tudo se cumpra nele e também para inaugurar a nova aliança, com a humanidade redimida. Quando Jesus aborda o assunto da lei, é preciso reforçar que ele não está abolindo a lei, mas clarificando. Os estudiosos chamam esta porção da Escritura, que vai do verso 21 ao 48, como sendo as 6 antíteses de Mateus, que seria uma oposição de ideias com o objetivo de contrastar algo, pois trazem as expressões "vocês ouviram" e "eu, porém, lhes digo". Jesus certamente não pretende anular a lei, mas sim contrastar a compreensão equivocada dela com o que ela realmente significava. Se ele cumpre a lei, então ele tem autoridade suficiente para explicá-la e para esclarecê-la. Imagine, por exemplo, que para cometer o ato exterior de adulterar, primeiro a pessoa tem que ter um desejo interior por outra pessoa que não o cônjuge. O desejo é geralmente oculto aos olhos dos outros, e é este sentimento interno que move a pessoa ao adultério. Por isso, Jesus já aponta a causa primeira do pecado de adulterar, que neste caso nasceu do desejo do coração da pessoa. Vamos elencar as 6 antíteses aqui de forma resumida, para fixar o entendimento. Primeira, vocês ouviram, não mate. Eu, porém, lhes digo, não se ire nem insulte o seu irmão. Segunda, vocês ouviram, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, quem olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou. Terceira, vocês ouviram, aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo, o divórcio, exceto por imoralidade sexual, gera adultério. Quarta, vocês ouviram, não faça juramento falso. Eu, porém, lhes digo, que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. Quinta, vocês ouviram, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo, se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Sexta, vocês ouviram, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Percebam que a justiça de Deus não se restringe aos atos exteriores. Ela exige uma mudança de dentro para fora, de coração e de intenção. Que a graça de Deus seja sobre sua vida, de modo que você possa ser transformado para viver conforme a orientação do Mestre Senhor Jesus. Concluindo, uma breve reflexão. Tem alguém que você esteja chateado ou com relações rompidas, que faz tempo que não fala por algum desentendimento passado? Se a resposta for sim, farei mais 2 perguntas. Você crê em Deus e na Bíblia? Acredita nos ensinamentos de Jesus como mandamentos para sua vida? Se sim, ore a Deus agora, peça força e orientação a Ele e considere a possibilidade de voltar a falar com essa pessoa. Peça perdão ou perdoe, mas reconcilie-se. Mesmo que você tenha uma vida religiosa, costume inclusive frequentar a igreja, a recomendação explícita de Jesus no Sermão do Monte é que você vá reconciliar-se com seu irmão ou irmã. Que não haja raiva nem rancor em sua vida, para que possa ser obediente aos mandamentos de Deus, pois certamente o maior beneficiado com isso será você mesmo. Que Deus abençoe e lhe dê essa força. Se enquanto você ouvia essa mensagem, alguém veio à sua mente, compartilhe com essa pessoa. Talvez ela esteja precisando ouvir isso hoje. E lembre-se, o propósito dessas mensagens é te levar direto à fonte, a palavra de Deus por meio da própria Bíblia.
Se essa reflexão faz sentido para você, inscreva-se no canal e acompanhe os nossos estudos bíblicos. A cada capítulo, uma nova reflexão para fortalecer a sua caminhada com Jesus. Deus abençoe.